E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa aula de hoje aqui sobre as noções básicas da geometria, ou seja, quais são os elementos mais básicos da geometria. Antes da gente estudar sobre as figuras planas, as figuras tridimensionais, nós primeiro temos que conhecer quais são os elementos mais básicos da geometria. O ponto, a reta e o plano. Para começar, nós vamos falar sobre o ponto, que ele não possui dimensão, ou seja, não tem altura, nem profundidade, nem largura. Nós usamos sempre uma letra maiúscula para representá-lo. Então, nós temos aqui o ponto A, podemos ter o ponto B, o ponto D e assim por diante. Basicamente, o ponto é isso, mas nós temos os pontos colineares, ou seja, são aqueles pontos que estão sobre a mesma linha. Então, nós temos uma linha aqui e nós podemos ter sobre essa linha o ponto A, o ponto B, o ponto C e assim por diante. Dando continuidade, nós vamos para a reta. A reta é formada por infinitos pontos colineares. O que isso significa? Nós temos infinitos pontos juntos, um ao lado do outro, e esses pontos formam a reta. A reta não tem espessura e é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, é infinita nos dois sentidos. Nós representamos esse infinito com a ponta da seta. Então, se ela tem a ponta da seta dos dois lados, isso significa que ela é infinita para os dois lados. Nós podemos chamar essa reta de reta R, ou seja, se o ponto nós damos o nome de uma letra maiúscula, a reta nós damos o nome de uma letra minúscula. Pode ser R minúsculo, F minúsculo, G minúsculo, qualquer letra que você queira. E podemos representá-lo também da forma HI, sendo que sobre ela nós temos a ponta de seta virada dos dois lados, ou seja, ela é infinita tanto do lado do H quanto do lado do I. Pode ser HI ou IH. Não importa a ordem, porque nós temos ali a ponta de seta mostrando que ela é infinita para os dois lados. Ok? Agora que continuando, nós também temos a semirreta. Então, a definição de semirreta é... A única diferença dela para a reta é o seguinte. Se a reta nós temos que ela é infinita para os dois lados, a semirreta ela começa num ponto determinado e ela termina numa extremidade que é infinita, ou seja, ela tem início, mas não tem fim. E por isso nós chamamos ela de semirreta HI, sempre começando no H e terminando no I com uma ponta de seta. Não pode ser IH com uma ponta de seta em cima do H, porque o lado que tende ao infinito é o lado I, portanto não pode ser chamado de IH. Também temos o segmento de reta, que é compreendido entre dois pontos, ou seja, ele tem início e tem fim. Ele começa no H e termina no I. Por isso nós chamamos de HI, que começa no H e termina no I. Perceberam que não tem ponta de seta nenhum dos dois lados. Ou IH. Esse pode ser chamado tanto de HI quanto IH porque não faz diferença. Nós podemos estar falando que ele começa no H e termina no I, ou que ele começa no I e termina no H. Não faz diferença. E o segmento de reta pode ser dividido em dois grupos, os consecutivos ou os colineares. Consecutivos são todos aqueles em que o início de um segmento e o final do outro estão juntos. Então aqui, olha, nós temos o segmento AB, que termina no B, e o BC começa no B. O CD começa no C, juntando com o final do BC, e assim por diante. Ele pode estar assim em zigue-zague ou pode estar todo em linha reta. Então começa no A, termina no B. Começa no B e termina no C. Começa no C e termina no D. E assim por diante. Então esses dois são consecutivos. Um exemplo de não consecutivo é esse aqui, ó. AB. Aí nós temos aqui CD. Mas que não se encontram. O início de um não se encontra com o final do outro. Então eles não são consecutivos. Já os colineares, separando aqui, são aqueles que, além de começarem onde termina o anterior, eles estão na mesma linha. Então, nós temos aqui segmentos colineares. O segmento AB é colinear ao segmento BC, que é colinear ao segmento CD. Então, quando nós temos esse tipo de desenho, nós sabemos que ele pode ser tanto consecutivo quanto colinear. Porém, se nós fizermos isso aqui, olha, A, B, depois B até C,
depois C até D. Ele não é colinear. Por quê? Porque não estão todos sobre a mesma linha. Ele faz um zigue-zague. E o zigue-zague não é uma linha reta. Tá certo? Então essa é a definição de segmentos consecutivos e colineares. E por fim, o terceiro elemento básico da nossa geometria são os planos. É o plano. Bom, o plano ele possui duas dimensões, ele é ilimitado, ou seja, ele é infinito, e não tem espessura. Nós podemos imaginar que o plano seja como se fosse uma folha de papel. Só que a folha de papel é finita, ela tem fim, e o plano não tem fim. Só que para nós conseguirmos representá-lo através de um desenho, nós fazemos um desenho como esse que está aqui no nosso quadro. E nós damos o nome do plano de uma letra grega. Então nós temos esse plano chamado beta, nós temos aqui um plano que eu estou desenhando aqui do lado chamado alfa, e assim por diante. Ele pode ter vários nomes diferentes, sempre baseados nas letras gregas, para diferenciar do ponto e da reta. E dentro do plano nós podemos encontrar pontos, como o ponto A, podemos encontrar um segmento, como o segmento CD, e assim por diante. Então o plano contém pontos e retas no interior dele. Pode conter e contém pontos e retas no seu interior. Tá certo? Dando continuidade, vamos conhecer agora os ângulos. Basicamente, o que são ângulos? Ângulos são aberturas entre segmentos de reta. Então nós temos dois segmentos de reta que se encontram no mesmo ponto, tem um ponto em comum, então a gente tem o segmento AB e o segmento BC. E o ângulo é a abertura que existe entre esses dois segmentos. É a abertura entre dois segmentos que se encontram em determinado ponto. Nós podemos ter definição de ângulo tanto nesse sentido, quanto um ponto que tem uma reta. Nós podemos usar essa reta e vamos fazer uma volta em torno desse ponto. Quando nós fazemos uma volta em torno desse ponto, nós temos aqui um ângulo criado de uma volta completa. Esse ângulo de volta completa é o que nós chamamos de 360 graus. Então, uma volta completa possui 360 graus. Os graus, a palavra graus, é a unidade de medida usada para o ângulo, tá certo? E baseados nisso, nós temos a medida dos ângulos que são usados no cálculo da matemática. Nós temos, então, ângulos que vão de 0 grau a 360 graus. Esses ângulos são divididos basicamente em 4 grupos. O ângulo reto, ou seja, um ângulo que tem 90 graus, ou seja, 1/4 de volta. É como se nós pegássemos aquela curva que vai fazendo o círculo e parássemos quando chega em 1/4 de volta, ou seja, pega a volta toda e divide por 4. Quando você divide 360 por 4, você encontra 90 graus. 90 graus, o ângulo reto, é sempre representado por esse quadradinho com uma bolinha dentro. Então, sempre que você vir um ângulo com um quadradinho, uma bolinha dentro, isso significa que ele é um ângulo reto, ele possui 90 graus. Já os ângulos agudos são aqueles ângulos que possuem medida maior do que 0 e menor que 90. Então, eu estou fazendo um tracejado aqui, olha, marcando o ângulo de 90 graus. E o ângulo reto, o ângulo agudo, é qualquer ângulo que tenha sua medida, sua abertura menor do que essa abertura de 90 graus. Então, um exemplo aqui, olha, fiz um ângulo que tem uma abertura menor que 90 graus. Essa abertura que eu pintei de branco, ele é um ângulo agudo. Já o ângulo obtuso é exatamente o contrário, é o ângulo que tem uma abertura maior que 90. Então, novamente fiz a marcação em pontilhado de 90 graus. O ângulo obtuso é aquele que tem a abertura maior que 90 graus. Então, ele está aqui, olha, entre maior que 90 e menor do que 180. 180 é o quê? Metade de 360. Então, 180 é a meia curva. É isso aqui, olha, uma linha reta. Então, essa é a marcação de 90. Essa é a marcação de 180. E esse ângulo que eu construí, pintado de branco, é um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 e menor que 180. E nós temos ainda o ângulo côncavo. Que ângulo é esse? Marcando aqui, olha, o ângulo de 180 graus. O ângulo côncavo, ele é o quê? Ele é um ângulo que ele é maior que 180 e menor que 360. Então, ele tem uma abertura maior do que 180. Ele abre mais ainda do que 180. Então, aqui um exemplo de ângulo côncavo.
E essas aqui são as 4 divisões básicas, os 4 grupos básicos dos ângulos que nós usamos na geometria. Os ângulos também são ferramentas básicas no cálculo da geometria que nós vamos estudar aí durante todo o tempo da escola. E também depois dela, né? Os ângulos acompanham a gente aí por toda a vida. Por último, nós temos aqui as classificações das retas. Bom, as retas são classificadas também dependendo das suas posições no plano. Nós podemos ter retas que são concorrentes, podemos ter retas que são paralelas, podemos ter retas que são coincidentes. Vocês podem ignorar esse pontinho aqui, isso aqui não tem nada a ver com a disciplina, não. Retas concorrentes são todas aquelas que concorrem, ou seja, que se cortam. Uma corta a outra. Uma passa pela outra. Então, sempre que nós tivermos retas que passam uma pela outra, significa que são retas concorrentes. Já as retas paralelas são aquelas retas que não se encontram nunca. O nome já diz, são retas que são paralelas, elas estão na mesma direção. Isso significa que elas nunca vão se encontrar, mesmo que você estique infinitamente para os dois lados, cada uma delas, elas nunca terão um ponto de encontro. Já as retas coincidentes são retas que coincidem, ou seja, uma está sobre a outra. São retas aqui, olha, não dá para ver porque uma está perfeitamente sobre a outra. Mas quando alguém disser para você retas coincidentes, você já sabe que elas coincidem, uma está perfeitamente acima da outra. Então as retas concorrentes se cruzam em apenas um ponto. As retas paralelas se cruzam em nenhum ponto, nunca se encontram. E as retas coincidentes se cruzam em infinitos pontos, ou seja, ela tem todos os seus pontos coincidindo com os pontos da outra reta. Então essas são as 3 classificações das posições relativas entre duas retas no mesmo plano. E com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje sobre as noções básicas de geometria. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.